Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? E está todo mundo animado para a nossa segunda prova, né? Sexta-feira agora, todo mundo preparado. Falando em prova, vocês já sabem, te mandou comunicado para vocês, mas a entrega da primeira prova, ela está acontecendo hoje. Então, quem ainda não pegou a sua prova, pode pegar de 3 às 5 da tarde. Só que você não precisa desesperadamente sair daqui e pegar a sua prova, né? Você espera a aula acabar, nossa aula acaba 4h30, aí você consegue pegar a sua prova lá em cima. Tá lá na sala 10, tá, gente? Então, de segunda e quarta, de 10 ao meio-dia e de 3 da tarde às 5 da tarde. Você consegue pegar a sua prova. Então, hoje, terminando sua aula, você pode ir lá ver a sua nota. Só um detalhe, se você pegou a sua prova e você quer contestar alguma coisa, professor, está errado, o senhor corrigiu errado essa questão, então eu só peço para você não tirar a sua prova da sala. Deixa ela lá, pode bater uma foto da prova, não tem problema. Essa foto você pode me mostrar ou você pode mandar um e-mail para o projeto com a foto da sua prova dizendo qual é a sua contestação. Que aí eu vou analisar e, dependendo do caso, você pode sim ter a sua nota alterada. Tudo bem, gente? Agora, se você pegou a sua prova, não, é isso mesmo, eu esperava um 9 e tirei 9. Então, pronto, você só assina e leva a sua prova, né? Assinou e leva a sua prova para casa, não tem problema. Outro aviso importante. Hoje, como vocês já sabem, eu vou dar alguns detalhes sobre a terceira avaliação de vocês, né? Então, todo mundo já esperava por isso, né? Pois é, só que a gente vai fazer isso no final da aula. Então, mais um motivo para vocês não saírem daqui enquanto não terminar a aula. Então, hoje, no final da aula, os 30 minutos finais, a gente vai dar uma pausa no conteúdo e a gente vai ver como vai ser essa terceira avaliação. Então, hoje vocês vão ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Tudo bem, gente? Então, pronto. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Lembrando que a gente vai continuar o conteúdo da aula passada, porque na quarta-feira a gente não completou o conteúdo, porque a gente teve aquela apresentação do professor Marcos Diniz, até para vocês se empolgarem para o evento. Então, hoje a gente vai continuar o assunto da aula passada e depois começar o assunto de hoje. Então, vou começar aí no primeiro quadro. Aí eu vou lembrar vocês sobre o que a gente estava falando. Então, na semana passada, a gente começou a falar sobre vetores. E na aula passada, a gente começou a falar sobre ângulo entre vetores. Então, por exemplo, agora, se eu lhe der 2 vetores, você já sabe não apenas desenhar os vetores, mas você também consegue calcular o ângulo entre esses 2 vetores. Não importa se são vetores do R2 ou do R3. Agora que você sabe isso, você tem total capacidade de calcular a direção de qualquer vetor. Como assim a direção? Quando eu te perguntar qual é a direção de um vetor, normalmente você vai dizer, olha, ou ele está na horizontal, ou ele está na vertical, ou ele está inclinado. Mas essa questão do inclinado, ela traz milhares de possibilidades, né? Porque tá inclinado, mas inclinado quanto, né? Porque horizontal é horizontal, só tem uma opção, totalmente deitado. Vertical é vertical, totalmente em pé. Agora, inclinado, você tem que me dizer qual é o ângulo. Então, para você me dizer a direção de um vetor que está inclinado, você tem 2 opções, isso falando do R2. Ou você pode me dizer qual é o ângulo que o seu vetor forma com o eixo X, ou qual é o ângulo que o seu vetor forma com o eixo Y. E como é que a gente faz isso? Só olhando para as coordenadas de um vetor. Então, é isso que nós vamos ver agora. Uma observação, tá, gente? Na aula de hoje, a gente vai ver algumas demonstrações aqui, acho que pelo menos umas 3, 4, mas não se preocupe, são demonstrações simples. Então, preste muita atenção, porque quanto mais você entender a demonstração, menos você vai ter que decorar. Porque você já sabe, se vai ter demonstração, vai ter fórmula no final. Então, não quero que vocês venham para estudar cálculo 2, ficar decorando um monte de fórmula. Não. Então, por favor, entenda a demonstração e na hora da prova você só demonstra e já sai usando as fórmulas, né? Tá, então vamos falar de direção de vetor. Aqui, gente, eu vou fazer primeiro para o R2, depois a gente vai para o R3. Então, ó, digamos que você tem aqui um vetor no R2. Então, se você está no R2, você está no plano cartesiano. Você tem 2 eixos só, eixo X e eixo Y. Digamos também que você tem aqui um vetor que eu vou chamar de vetor U. Esse vetor U, eu vou lhe dar as coordenadas dele. Você vai saber. Então, o vetor U é o vetor 3, 2.
é o vetor menos 1 e 0. Enfim, você vai saber as coordenadas dele. Então, só para ilustrar, eu vou dizer aqui, ó, que o meu vetor U tem coordenadas x0, y0. Mas lembrando que são coordenadas conhecidas. A pergunta é, só com isso aqui, eu já consigo dizer qual é a direção do meu vetor? Para eu encontrar a direção do vetor, tenho duas opções. Ou eu digo qual é esse ângulo que ele forma com eixo x, no caso, vou chamar isso aqui de ângulo θ, ou outra opção é dizer qual é o ângulo que ele forma com eixo y. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Então, se eu descobrir qualquer um desses ângulos, eu consigo dizer qual é a direção do vetor. Então, por exemplo, se o θ for 30 graus, eu vou dizer, o meu vetor U, a direção dele, ele forma 30 graus com eixo x positivo. Se o meu alfa for 60, então posso falar que o meu vetor U, ele forma um ângulo de 60 graus com eixo y. E assim por diante. Muito bem, como é que eu vou descobrir esses ângulos aqui? Esse que é o desafio a partir de agora. Você já sabe descobrir ângulo entre dois vetores. Porém, aqui eu só tenho um vetor até agora, que é o vetor U. Para eu descobrir esse ângulo θ aqui, por exemplo, basta eu pegar um vetor que esteja coincidindo com o eixo x, ou seja, um vetor que esteja na horizontal, que nem o eixo x. Então, o meu plano, né, o meu raciocínio é pegar um vetor que esteja coincidindo com o eixo x. Qualquer vetor que eu pegar aqui serve para mim, mas eu vou pegar um vetor em especial. Que vetor é esse? Eu cheguei a comentar na aula passada com vocês. Que representante do eixo x eu vou usar para cá, gente? Vetor i, muito bem. Vetor i, que é aquele vetor da base canônica. Então, o vetor que eu vou escolher aqui é o meu vetor i. Professor, eu não queria escolher o i, poderia escolher outro? Poderia, mas eu estou escolhendo o i porque ele vai simplificar a minha vida. Então, por isso que eu quero ele. Então, ó, esse vetor i, eu já sei quais são as coordenadas dele. Elas não vão mudar. Ele é 1 no eixo x e 0 no resto. Como aqui eu só tenho duas coordenadas, então ele vai ficar 1 e 0. Agora que eu já escolhi um representante aqui do meu eixo x, eu tenho dois vetores. Eu tenho o vetor u e eu tenho o vetor i. E eu quero descobrir o ângulo entre eles. Então, eu vou aplicar naquela fórmula que a gente aprendeu na aula passada. Aqui eu já vou usar a fórmula direto. Só que eu sei que vocês não decoraram, que vocês sabem demonstrar usando lei dos cossenos. Mas tudo bem. Mas é que eu não vou demonstrar de novo. Então, já vou usar a fórmula final. Então, a gente aprendeu na aula passada que se eu quero saber esse ângulo aqui, eu faço cosseno de θ igual ao produto escalar ou produto interno entre os vetores dividido pelo produto das normas. Então, se eu quero saber esse ângulo, primeiro eu posso calcular o cosseno dele, depois eu posso descobrir se ele for um ângulo notável. Se não, o ângulo é o arco cosseno de algum valor aqui. Mas vamos primeiro calcular isso daqui, gente. Eu quero fazer o produto interno de U com I. Produto interno você já sabe fazer. Você vai pegar aqui, ó, a primeira coordenada do vetor U é x0 e multiplicar com a primeira do vetor I. Então, x0 vezes 1, x0. Aí, mais... você vai pegar a segunda coordenada do vetor U e multiplicar pela segunda do vetor I. y0 vezes 0 dá 0. No final, quando você faz essa conta aqui, o resultado vai ser só x0. E embaixo? Aqui embaixo, a norma de I, ela já tem um valor fixo. Qual é? É 1, porque o vetor I é um vetor unitário. Professor, e se eu esquecer isso na hora da prova? Você calcula. Você faz raiz quadrada, isso daqui vai dar 1. Então, ó, isso daqui vai dar 1. Então, no final, gente, olha o que sobrou. Sobrou x0 dividido pela norma de U. Então, eu obtive cosseno de θ é igual a x0 dividido pela norma de U. Então, se eu quiser saber quanto vale o cosseno, ou melhor, quanto vale esse ângulo θ, bastava eu fazer θ igual ao arco cosseno de x0 dividido pela norma de U. Gente, nessa fórmula final, aparece o vetor I? Sim ou não? x0 era um elemento do vetor I ou do vetor U? Do vetor U, né? E a norma de U
É do próprio u. Então, se você reparar, na fórmula final, já não aparece mais aqui o vetor i. Então, para você descobrir o ângulo que um vetor forma com eixo x, o que você vai fazer? Você vai pegar a primeira coordenada dele e dividir pela norma dele. Isso aqui você consegue calcular? Consegue. Depois você faz o arco cosseno desse valor. E aí, se for um ângulo notável, você vai obter o seu ângulo. Se não for um ângulo notável, isso aqui já seria a resposta final. Arco cosseno desse valor. Deu para entender, gente, isso aqui? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com alfa, né? Só que, ó, no caso do alfa, eu vou pegar um representante do eixo y. Você já até sabe qual eu vou pegar, né? O j, que é a base canônica. Então, ó, o j, ele é 0 e 1. Então, ele seria algo mais ou menos assim. Aqui, ó, o j, as coordenadas dele, ele é 1 na segunda coordenada e 0 nas outras. Então, ele fica 0 e 1. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero descobrir quanto é o meu ângulo alfa. Então, eu vou fazer cosseno de alfa é igual a produto interno de u com j dividido pela norma de u vezes a norma de j. Você já sabe que a norma de j é igual a 1, é um vetor unitário. Então, aqui embaixo vai ficar só a norma de u. E aqui em cima, olha só, fazer esse produto interno de u com j. Vai ficar x0 vezes 0. Vai zerar. Aí depois, mais y0 vezes 1. Então, vai ficar só y0. Então, é isso daqui. Ah, mas eu quero descobrir o alfa. O que eu faço? Então, meu alfa vai ser o arco cosseno de y0 dividido pela norma de u. Vai ser mais ou menos isso daqui. Eu não sei se vocês lembram, a gente não vai resolver nenhum exercício hoje especificamente disso daqui, mas a gente já fez uma questão parecida lá, acho que faz 2 aulas. Eu te dava um vetor força e pedia para você calcular para mim o ângulo que aquela força fazia com o eixo x. Vocês estão lembrados mais ou menos? Então, naquele dia, se eu não me engano, o nosso vetor força era isso daqui, ó. Era 10 em x e era 10 raiz de 3 em y. Aí, na mesma questão, ele pedia a magnitude desse vetor aqui. A gente calculou em sala e a resposta que deu, se eu não me engano, foi 20 newtons. Aí ele perguntava qual era o ângulo desse vetor com o eixo x. Na época, eu falei para vocês que ainda não dava para a gente fazer direto, né? Que a gente tinha que usar ensino médio, usar aquele triângulo retângulo, mas agora já dá. Ó, ele me dá um vetor, por esse vetor eu já consigo calcular a norma do vetor, e sem desenhar, eu já consigo achar quem é o θ aqui. Bastava usar essa fórmula aqui, ó. Então, por exemplo, θ seria, nesse caso, ou melhor, cosseno de θ, né? Depois a gente acha o arco cosseno, mas por enquanto, cosseno de θ vai ser x0, que nesse caso é 10, que é a primeira coordenada de f, vai ficar 10, dividido pela norma do vetor. A norma é 20. Então, vai ficar 10 sobre 20, corta, cosseno de θ é igual a meio. Isso aqui dava que o θ era 60 graus, ou π sobre 3, que foi a resposta que nós achamos. Só que agora a gente achou mais rápido, sem usar o triângulo retângulo, né? Só aplicando aqui essas fórmulas. E se ele quisesse o ângulo alfa, eu poderia jogar aqui nessa fórmula, ou outra estratégia que eu poderia fazer é notar que θ e alfa são complementares, né? Então, se θ é 60 graus, alfa só poderia ser 30 graus. Então, essa é a primeira observação. Deu para entender como é que a gente aplica essas fórmulas, tanto para θ quanto para alfa, para achar a direção de um vetor? Então, é assim. Uma segunda observação que eu queria fazer com vocês era o seguinte, ó. Eu vou apagar isso daqui, porque isso aqui a gente já fez. Falando ainda em força, em grandezas físicas, é muito comum, veja bem, é muito comum você ter questões onde no problema ele já vai te dar a norma do vetor e ele já vai te dar o ângulo, ou seja, a direção do vetor. E o que ele quer que você descubra é justamente as coordenadas do vetor.
Estão entendendo? Então, nessa segunda hipótese, o que eu estou te falando? Que ó, ele quer descobrir quem é x0 e quem é y0. Para isso, ele te diz qual é a norma do vetor e ele te diz quem é esse ângulo aqui. Nesse caso, se ele me deu o ângulo, ou seja, ele me deu a direção e ele me deu a norma do vetor, eu consigo descobrir quem são as coordenadas do meu vetor? A resposta é sim. Como? Eu volto para cá, ó, a mesma coisa. Gente, olha só, eu descobri que cosseno de θ é igual a x0 sobre norma de u. Ele não me deu a norma, nessa minha hipótese que eu falei agora? Ele me deu. Ele já não me deu θ? Me deu. Então, eu consigo calcular isso e isso. Quem que ele está pedindo? O x0. Como é que eu descubro o x0, então? Basta eu isolar o x0 nessa equação aqui. x0 vai ficar norma de u vezes cosseno θ. Então, aqui, ó, eu poderia escrever assim. Caso eu quisesse descobrir o x0 e y0, bastava eu isolar eles dois aqui. Então, ficaria x0 igual a norma de u vezes o cosseno de θ, e o y0 é igual a norma de u vezes o cosseno de alfa. Eu não sei quem aqui já fez Física 1, mas se você já fez ou está fazendo, eu tenho plena certeza que você já caiu numa questão dessa daqui, onde você queria descobrir quem era a componente x de um vetor, seja ele força, velocidade, aceleração, e quem é o componente y. E aí você caía nessa fórmula aqui. Só que você vai estranhar um pouco, né? Porque você fala, professor, mas não tinha cosseno de alfa. Não tinha. Sabe por que não tinha? O alfa e o θ não são complementares, então cosseno de alfa é a mesma coisa que seno de θ. Aí agora você lembrou da fórmula de física. Então, se você queria descobrir a componente x, você fazia a norma vezes o cosseno de θ. E se você queria descobrir a componente y, ficava a norma vezes o seno de θ. Mas tudo isso, você não precisa decorar mais nada, tudo isso vem daqui, né? Só desse raciocínio aqui. Aí você já consegue pegar um monte de fórmula aí e aplicar em várias situações possíveis. Alguma pergunta até aqui, gente? Tudo bem, então a gente conseguiu aqui. Opa, você tem uma pergunta? Não entendi? Para repetir essa parte aqui. Tudo bem, qual é seu nome? Andrei? Tá, o Andrei está pedindo só para eu repetir essa parte aqui. Muito bem, Andrei. Então, olha só. De onde eu tirei isso daqui? A gente fez aquele raciocínio e a gente chegou nessa equação aqui de cima. Essa equação aqui, como foi que eu cheguei? Eu apliquei aquela fórmula da aula passada de ângulo entre dois vetores. Foi isso que eu fiz. Aí eu cheguei nessa fórmula aqui. Se você tem dois vetores, você quer descobrir o ângulo, você faz essa continha aqui. Quando eu apliquei essa fórmula, eu obtive x0 sobre norma de u. Se eu quero descobrir o ângulo, o que eu faço? Eu só isolo o θ. Para isolar o θ, fica arco cosseno do que estava aqui. Tudo bem? Só que pode acontecer, em algumas situações, que eu já tenho o meu ângulo. Se eu já tenho o meu ângulo, eu não preciso calcular ele de novo. Você concorda comigo? Então, ó, se eu já tenho esse ângulo e eu já tenho a norma, pode ser que ele me peça quem é o x0. Ou seja, nessa equação aqui onde eu tenho cosseno de θ igual a x0 sobre a norma, digamos que eu já saiba quem é esse cosseno e eu já saiba quem é a norma. E eu quero descobrir quem é o x0. Aí o que eu faço então? Eu quero isolar o x0. Como é que eu isolo o x0? Esse aqui não está dividindo? Então ele passa para cá multiplicando. Aí foi isso que eu fiz aqui, ó. Por isso que ficou o x0 isolado é igual a norma de u vezes cosseno. Por quê? Porque eu sei quem é a norma e eu sei quanto é esse cosseno. Então eu só multiplico e acho o valor de x0. Aí a mesma coisa eu fiz para y0. Eu isolei y0, deu essa fórmula aqui. Então essas aqui são fórmulas caso eu já saiba quem é a norma, eu já saiba quem são os ângulos e eu quero descobrir quem é x0 e y0. Essa é outra forma de aplicar o mesmo raciocínio que a gente usou aqui. Deu para entender agora? Beleza, mais alguma pergunta? Ok, podem perguntar. Já tivemos uma pergunta hoje, é bom. Quero ver se a gente bate o recorde. Tá, agora, isso aqui que a gente fez foi para o R2. Você vai me perguntar, tá, professor? E para o R3? Aí eu te pergunto, tu acha que vai mudar alguma coisa para o R3? Não, não vai mudar. Ou seja, eu poderia pular esse assunto e falar assim para você, olha, agora faz para mim, por exemplo, eu te dou um vetor no R3 e eu te peço, calcula para mim o ângulo formado entre o vetor e o eixo Z. Você já saberia fazer? Já.
mas a gente vai fazer, mesmo assim aqui. Então, ó, no R3, vamos dizer que eu tenho aqui os três eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Digamos que eu tenho um vetor que sai da origem e chega bem aqui. Aí esse vetor ele tem a coordenada x, tem a coordenada y, tem todas as coordenadas. Então, olha só. Digamos que nós temos um vetor, só que agora nós estamos no R3. Esse vetor, já que está no R3, então ele tem três coordenadas. Então, o meu vetor U é o vetor x0, y0, z0. Aí a pergunta é, eu consigo descobrir qual é o ângulo que esse vetor forma com o eixo x? Vou tentar representar esse ângulo bem aqui, ó. Vamos tentar colocar esse ângulo bem aqui, ó. Então, vou chamar esse ângulo aqui de, sei lá, ângulo alfa. A pergunta é, será que eu consigo descobrir qual é o ângulo que esse vetor forma com o eixo x? A resposta é sim. Como? Eu vou pegar um representante do eixo x, um vetor que seja representante. Esse vetor seria o vetor I, de novo. Então, venho aqui, ó, formo aqui o meu vetor I. Eu já sei que o meu vetor I seria o vetor 1, 0, 0. E eu quero descobrir quem é esse ângulo alfa. Então, eu faço cosseno de alfa é igual produto interno de U com I dividido pelo produto das normas. Essa norma eu já sei que é 1. E quando eu fizer esse produto interno, vai ficar só x0. Porque vai ficar x0 vezes 1, x0. y0 vezes 0 é 0. z0 vezes 0 é 0. Então, vai ficar só x0. Então, isso aqui vai dar x0 dividido pela norma de U. Aí eu faço o arco cosseno e descubro isso aqui. Agora, se eu quisesse descobrir o ângulo formado entre o meu vetor U e o eixo Y, vamos dizer que seria esse ângulo bem aqui, ó, chamar de ângulo beta. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio, só que ao invés de eu usar o vetor I, eu vou usar o vetor J. Quando eu fizer isso, vai ficar cosseno de beta igual produto interno de U com J dividido pelo produto das normas. Isso aqui vai dar o que, gente, isso aqui? O que vocês acham que vai dar? Lembrando que a norma é 1, né? Aqui é 1. Então, vai ficar o que aqui em cima? Se aqui, quando eu fiz com I, deu x0, aqui vai dar o quê? Com J, y0. Então, aqui vai ficar y0 dividido pela norma de U. E se eu quisesse achar o ângulo entre o meu vetor U e o eixo Z, vamos dizer que é esse ângulo bem aqui, ó. Vamos chamar de ângulo lambda. É a mesma coisa. Eu faria cosseno de lambda igual produto interno de U com K dividido pela norma de U pela norma de K. Isso aqui você já deve esperar que vai dar Z0 dividido pela norma de U. Deu para entender, gente? Então, assim, você descobre tanto a direção de um vetor, você descobre quem é o ângulo alfa, quem é o ângulo beta e quem é o ângulo lambda. Ou pode ser que na questão eu já te dou quem são esses vetores, alfa, beta e lambda, e eu quero que você ache para mim quem são os componentes do vetor, x0, y0 e z0. Você pode usar essa mesma equação, só agora para achar essa outra informação. Então pronto, então, ó, da mesma ideia você tirou aqui várias fórmulas, então não precisa decorar essas fórmulas, basta entender a ideia, você já obtém várias fórmulas aí na sua cabeça, tá bom? Ok, vamos aqui para o slide então. Então, isso que eu estou falando é a terceira parte da aula passada, que faltou falar de direção e projeção de um vetor. Então aqui, ó, já falamos da direção de um vetor quando esse vetor é bidimensional e acabamos de falar da direção de um vetor quando esse vetor ele é tridimensional. Para encerrar esse conteúdo dessa aula, só falta falar agora de projeção
de um vetor. Para eu falar de projeção de um vetor, imagine que você tem dois vetores. Você tem o vetor U, que está de azul, e você tem o vetor V, que está de vermelho. A ideia aqui, gente, é eu projetar o vetor U em cima do vetor V. O que é projetar um vetor em cima do outro? É quando você pega aqui, ó. Primeiro que projeção é como se fosse uma sombra. É como se você quisesse colocar uma sombra desse vetor U sobre o vetor V. Só que você não vai fazer isso de qualquer jeito. Então, qual é a regra? Você pega o ponto final do seu vetor U, já que você vai fazer a projeção dele sobre V, pega o ponto final e traça uma linha até encostar no seu vetor V. Só que essa linha, ela tem que ser perpendicular ao vetor V, tá? Não pode ser qualquer linha. Então, você faz uma linha e até encontrar o vetor V de forma perpendicular. Eu vou fazer no quadro e a gente vai demonstrar algumas coisas aqui agora. Então, vamos lá. Mais uma demonstração agora, hein, gente? Sei que vocês gostam muito de demonstração, né? Por isso que eu faço questão aqui de mostrar um monte. Então, vamos falar aqui de projeção agora. Aqui o vetor U. Aqui o vetor V. Seria legal, né, se na prova caísse uma questão de demonstração. Acho que a maioria ia ficar feliz, né? Aliás, a média de vocês foi muito boa. Foi mais de 6, se eu não me engano. Isso porque nem foi demonstração. Se fosse, acho que ia ser maior ainda. Então, acho que eu vou considerar, talvez, em alguma prova, né, fazer alguma questão dessa. Demonstre a fórmula da projeção. Isso é interessante. Pois bem, vamos lá. Estamos aqui com dois vetores. Você tem o vetor U e você tem o vetor V. Já que são vetores, você pode posicioná-los da forma que você quiser, desde que você mantenha direção, sentido e norma, comprimento. Então, olha o que eu fiz. Eu coloquei o ponto inicial deles coincidindo, que a gente já fez outras vezes também. Agora, eu vou fazer uma projeção desse vetor U sobre o vetor V. Tá? Vou fazer uma projeção. O que é uma projeção? Eu vou pegar o ponto final de U, está aqui o ponto final dele, e eu vou fazer aqui uma linha tracejada até chegar no meu vetor V. Só que essa linha eu poderia fazer de várias formas, mas tem uma regra. Essa linha tem que ser perpendicular ao meu vetor V. É assim que eu vou definir essa sombra de um vetor no outro. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer uma linha aqui que seja tracejada e que seja perpendicular. Então, ó, fiz essa linha e cheguei neste ponto bem aqui, ó. Quando eu fiz a linha, eu cheguei nesse ponto do meu vetor V. Então, agora, eu vou formar um novo vetor. Esse vetor, ele sai daqui, ó, onde os vetores estavam se encontrando, e chega nesse ponto que eu marquei. Então, ó, esse vetor amarelinho aqui é o que nós estamos chamando de projeção desse vetor U sobre o vetor V. É como se fosse uma sombra desse vetor em cima desse vetor V. Esse novo vetor que eu formei, que está de amarelo, eu vou dar um nome para ele. Já que ele é projeção, então eu vou chamar ele de de projeção, do meu vetor U sobre o meu vetor V. Vou até tirar esse V daqui, colocar o V para cá. Ah, então, ó, esse novo vetor aqui, esse vetor amarelinho, eu vou chamar ele de projeção de U sobre V. Ok, agora eu preciso achar, eu quero caracterizar esse vetor, eu quero dizer como ele é e como é que eu calculo ele. Bom, vocês vão me ajudar. Primeira coisa, vocês concordam comigo que esse vetor amarelo é paralelo ao vetor V? Sim ou não? Sim, né? Eles têm a mesma direção, até um em cima do outro assim, totalmente, então, de fato, são paralelos. Gente, então eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever que esse vetor, que eu estou chamando de projeção, ele é paralelo ao vetor V. Dizer que dois vetores são paralelos significa dizer o quê? Nós aprendemos na aula passada. Muito bem, quase. Né? Porque o produto escalar igual a zero é quando ele é perpendicular um ao outro. Também, não tem problema dizer isso. Na verdade,
Isso, Jorge, obrigado. Então, o Jorge aqui acertou. Mas vamos lá. Vocês colocaram coisas importantes aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho. Eu estou colocando aqui porque o João Guilherme, né? O João Guilherme citou agora uma coisa importante. Eu falei assim, ó. Eu perguntei, esses dois vetores são paralelos quando acontece o quê? Aí o João Meiro falou assim, pessoal, quando o produto escalar é zero. Só que aí eu lembrei ele que não é assim. Se esse produto escalar é zero, então significa que esses vetores são perpendiculares, não paralelos. Só que vocês falaram outra coisa que me chamou a atenção. Vocês falaram assim, quando o produto interno é igual a 1. Isso é verdade? E a resposta é não também. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque, olha só, tudo bem que se eu tenho dois vetores que são paralelos, é porque o ângulo formado entre eles tem que dar quanto? Tem que dar zero. Tem que dar zero. Só que nesse caso, gente, para o ângulo dar zero, o cosseno do θ, que tem que ser 1. Só que quando você isola o cosseno de θ, não tem só o produto interno. É o produto interno dividido pelo produto das normas. Se isso der 1, aí tudo bem. Deu para entender a pequena diferença? Então, não é necessariamente produto interno que tem que ser 1. Se fosse produto interno dividido por isso daqui, aí tudo bem. Aí ia dar 1 mesmo. Tá? Então, só para relembrar. Mas foi muito bom vocês falarem isso. Eu fiquei até curioso quando vocês falaram. Só que, na verdade, quando vocês forem ver a fórmula final, eu vou chegar nisso daqui. Vai ser muito parecido com o que vocês falaram. Mas tá, então vamos voltar para cá. Então aqui, ó, o Jorge já me disse. Falou, pessoal, se eles são paralelos, é porque um é múltiplo do outro. Então, se um é múltiplo do outro, então posso escrever isso aqui, ó, que a projeção do meu vetor U sobre V é igual a alfa vezes V. Posso escrever assim? Posso, né? Porque se eles são paralelos é porque um é múltiplo do outro. Então, um é igual a um escalar vezes o outro. Tá? Só que se você reparar, isso aqui não adianta nada. Por que isso aqui não adianta nada? Dizer que a minha projeção é um alfa vezes o V ainda não adianta, porque você já sabe quem é o alfa? Não. Se eu não sei quem é o alfa, como é que eu vou descobrir? Então, a partir de agora, eu tenho que descobrir uma forma de saber quem é esse alfa. Como é que eu vou fazer? Bom, tem dois caminhos que eu vou seguir, e esses dois caminhos vão me ajudar a achar esse alfa. O primeiro caminho, eu vou considerar aqui o ângulo θ. Ou seja, o ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor U e o vetor V, que é o caminho que já foi citado aqui para mim anteriormente. Então, ó, se eu tenho o ângulo formado entre os vetores, eu consigo calcular o cosseno desse ângulo. Então, eu venho aqui e sei que o cosseno do ângulo θ seria, aí eu poderia colocar aqui, produto interno de U com V dividido pelo produto das normas. Tá, aí você vai dizer, professor, mas eu não quero saber quanto é esse ângulo θ, eu quero saber quem é o alfa. Mas calma, mas segure essa informação aqui por enquanto. Outra coisa que eu poderia também tirar daqui, desse nosso desenho, eu poderia olhar para esse triângulo bem aqui, ó, que eu formei, que é um triângulo retângulo. Eu vou reproduzir ele aqui embaixo. Então, ó, eu vou reproduzir esse triângulo retângulo aqui embaixo. Onde aqui, esse ângulo estou chamando de θ. A minha hipotenusa é a norma do meu vetor U. E essa base do meu triângulo é a norma do vetor projeção. Lembrando que o meu vetor projeção é alfa vezes V. Então, isso aqui é a norma de alfa vezes V. Fazendo o cosseno desse ângulo agora, ó, eu descubro que o cosseno de θ, usando esse triângulo, seria cateto adjacente, que é a norma de alfa vezes V, dividido pela hipotenusa, que é a norma de U. A gente não chegou a ver aqui em sala todas as propriedades da norma. Eu venho comentando com vocês algumas, conforme a gente vai precisando. Mas tem uma propriedade que é legal da norma, é que toda vez que você tem isso daqui, ó, um escalar vezes um vetor, você pode pegar esse escalar e tirar
da norma. Só que você tem que tomar cuidado, porque na hora que você tira um escalar, na hora que ele sai da norma, ele vem em forma de módulo, tá? Porque a norma ela é sempre não negativa. Tá? Então, eu posso tirar esse escalar daqui, só que na hora que eu tiro ele, eu tenho que colocar módulo de alfa, aí vezes a norma de V, dividido pela norma de U. Só que nesse caso aqui, gente, eu estou considerando que o meu alfa é positivo. Por quê? Porque não me interessa que o vetor ele mude de sentido. Eu quero que a projeção ela permaneça no mesmo sentido. Então, nesse caso, eu posso considerar aqui o alfa positivo, né, conforme esse meu desenho aqui que eu fiz. Então, eu vou tirar esse módulo daqui. Estou considerando o alfa positivo. Só que olha só o que a gente obteve aqui. A gente obteve o seguinte, a gente obteve cosseno de θ é igual a alfa vezes essa norma dividido por S. Só que esse mesmo cosseno é o cosseno daqui, Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e igualar isso que está aqui com isso que está aqui. Né? Já que eu descobri que o cosseno de θ também é igual a isso daqui, Então, vou escrever aqui do lado. O cosseno θ ele é igual a isso, mas ele também é igual a isso daqui, alfa, norma de V, dividido pela norma de U. E agora eu ignoro esse cosseno, olho só para essa igualdade aqui, né, das extremidades, e eu isolo o meu alfa, que é onde eu queria chegar. Eu queria descobrir qual é o valor de alfa. Quando eu isolo, quando eu coloco só essas duas aqui na igualdade, vai ficar alfa, norma de V sobre norma de U, igual ao produto interno de U com V, dividido pela norma de U, norma de V. O que dá para fazer aqui, gente? Posso simplificar norma de U com norma de U, esse com esse. Esse eu quero isolar o alfa, quero descobrir quanto é o alfa. Então, esse daqui vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter alfa igual a produto interno de U com V, dividido, aí aqui, norma de V ao quadrado. Só que norma de V ao quadrado é a mesma coisa que produto interno de V com ele mesmo. Tá? Então, aqui, o alfa vai ser produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com V. E pronto. É claro que nessa conta aqui, pode acontecer que o meu alfa seja negativo. Né? Não tem problema, porque o denominador vai dar sempre positivo. Mas pode acontecer que esse produto interno aqui dê negativo uma hora. Mas não se espante. É porque lembra que a gente viu que quando o produto interno dá negativo, é porque o ângulo entre os vetores é maior que 90 e menor que 180. Então, quando você for fazer a projeção, é porque um está no sentido contrário do outro. Mas aqui eu fiz a suposição de que era maior que zero, mas não tem problema. Mas eu não estou perdendo generalidade com isso. Depende da situação. Só para simplificar aqui a nossa continha no final. Enfim, então a gente obteve a nossa fórmula e o meu alfa, ele deu isso daqui, produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com V. Então, é essa fórmula aqui que você vai usar nas projeções. Então, terceira demonstração de hoje, e essa acho que é a sétima fórmula de hoje, não sei, porque a gente obteve mais 6 ali anteriormente, né? Então, essa aqui é a sétima fórmula de hoje. Por isso que eu digo, você não vai decorar nada, você vai só entender e sair demonstrando, e chegamos aqui na sétima fórmula. Bom, então vamos aplicar essa fórmula, né? Só para dizer que a gente treinou alguma coisa. Então, eu trouxe aqui um exercício para vocês. Vai aparecer aí no slide logo mais. Então, calcule a projeção desse vetor U sobre o vetor V. Então, vamos lá. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Vou colocar aqui exercício. Meu vetor U é o vetor I mais 2J
E o meu vetor V é o vetor 3i mais j. Muito bem, gente. Então, olha só. Te dei dois vetores. Eu quero que você calcule a projeção do meu vetor U sobre o meu vetor V. Agora que você entendeu como é que chega nessa projeção, você nem precisa desenhar, se você não quiser. Você nem precisa achar o ângulo entre eles também, se você não quiser. Porque no final a gente achou uma fórmula que só dependia do produto interno entre os vetores. Só isso. Então, eu vou aplicar essa fórmula. Então, o primeiro passo para eu fazer uma questão dessa é justamente calcular o alfa. Alfa é justamente o escalar que eu vou ter que multiplicar com V. Então, eu venho aqui, ó, escrevo alfa. Como é que calculo o alfa mesmo? Ele vai ser produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com ele mesmo. Tá? Então, vai dar isso daqui. Então, vou ter que calcular esse produto interno. Aí você vai dizer, professor, mas o meu vetor está nessa forma aqui da base canônica. Eu não gosto dessa forma. Eu gosto em coordenadas mesmo. Não tem problema. Só você colocar em forma de coordenadas. Então, vamos lá. Isso daqui, em forma de coordenada, como é que fica? Meu vetor U. 1 em x, né? Porque aqui só tem o vetor I, tem 1 aqui na frente, e 2 em y. Então, aqui vai ficar 1 em x, 2 em y. E aqui o vetor V, como é que fica? 3 e 1. Muito bem, então está aqui. Agora, ó, eu vou fazer o produto interno deste vetor com este vetor, ou seja, desse com esse. Vou aplicar a fórmula, vai ficar 1 vezes 3, que é 3, mais 2 vezes 1, que é 2. Dividido. Agora eu vou fazer V, produto interno, com ele mesmo. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 1 vezes 1, que é 1. Fazendo essa conta, 3 mais 5, 3 mais 5 não, né? 3 mais 2, 5, e 9 mais 1, 10. Você pode simplificar por 5, e você vai encontrar que o seu alfa é 1 sobre 2. Acabou aqui a questão? Na sua prova, você pegou aqui, achou alfa igual a meio, acabou? Não, porque a projeção é um vetor também, né? Só que não tem problema, porque da feita que você achou o alfa, você já caminhou 90%. O resto aqui é besteira. O que falta fazer? Bom, agora que você já tem o valor de alfa, você já sabe. O meu vetor projeção de U sobre V vai ser igual a justamente esse alfa que eu achei, vezes o meu vetor V. Então, quanto é o meu alfa? É meio. Vai ficar meio vezes o meu vetor V. Quem é o vetor V? É o vetor 3 e 1. Como é que eu faço essa conta? Eu tenho um escalar vezes um vetor. Eu pego o escalar, multiplico em cada coordenada do meu vetor. Professor, mas é meio. Não tem problema, você vai fazer meio vezes 3, depois meio vezes 1. Então, no final, o seu vetor projeção vai ficar aqui 3 vezes meio, ficar 3 sobre 2, que é 1,5. Meio vezes 1 vai ficar meio. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Então, esse aqui é o vetor projeção. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá, vamos ver. Acho que uma questão de prova interessante também seria: desenhe para mim agora esse vetor projeção. Bom, esse aqui vocês também conseguiriam fazer tranquilamente, bastava você desenhar esses dois vetores, esse aqui eu estou falando do R2, depois você desenhar esse daqui. Né? Você não ia ter dificuldade nisso. Mas a gente vai fazer no GeoGebra, só para a gente fazer de forma mais rápida. Então, ó, vamos aqui para o GeoGebra. E aqui no GeoGebra, aqui já está no R2, já que meus vetores são do R2. Então, vou escrever aqui vetor. Aí eu coloco parêntese, parêntese de novo. Aí eu vou colocar as coordenadas do meu vetor U, que é 1 e 2. Então, está aqui o meu vetor U. Agora, eu vou colocar do meu vetor V. Então, vai ficar vetor, parêntese, parêntese. Aí, do V é 3 e 1. Então, 3 e 1. Então, está aqui, ó.
Esse é o vetor U e esse aqui é o vetor V. Agora eu vou colocar o vetor projeção. Então, vou escrever aqui vetor, parêntese, parêntese, 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Aí, me deu o vetor W, que ele chamou aqui. Deixa eu colocar outra cor vermelha, pronto. Então, olha só, gente. Esse aqui é o meu vetor U, esse aqui é o meu vetor V, e perceba que o meu vetor W é justamente a projeção do meu vetor U sobre V. É como se fosse a sombra desse vetor U sobre o meu vetor V. Então, isso que é projeção. Na verdade, antes de a gente falar de projeção, a gente está falando sobre direção, né? Então, por exemplo, eu falo assim, olha, se eu te der um vetor, imagina que eu te dei a norma do seu vetor e eu te dei o ângulo que ele forma com o eixo X. Você consegue descobrir quem é a componente X e quem é a componente Y dele. Descobrir a componente X de um vetor nada mais é do que você descobrir a projeção do seu vetor sobre o eixo X. E descobrir a componente Y é a projeção do seu vetor sobre o eixo Y. É isso que acontece. Só que agora em forma de vetor, né? Não só em forma de escalar, de componente em si, né? Mas é basicamente isso. Então agora a gente acabou de generalizar essa questão da projeção. Eu posso projetar o meu vetor não mais só no eixo X ou só no eixo Y, mas sobre qualquer outro vetor aí no plano cartesiano ou no meu espaço. Bom, gente, então com isso nós encerramos o conteúdo da aula passada. Agora nós vamos entrar no conteúdo da aula de hoje. Então, o que a gente vai estudar hoje? Vou colocar aqui para vocês. Então, o assunto de hoje, aula número 5, será a equação da reta e a equação do plano. Apesar de que hoje mesmo a gente só vai ver provavelmente a equação da reta. Acho que eu não vou chegar em equação do plano. Por quê? Porque lembrando que no final da aula, meia hora quando faltar para terminar, a gente vai falar sobre o trabalho da terceira avaliação de vocês. Então fiquem aqui até o final, que eu preciso que vocês recebam essas orientações. Mas por enquanto, vamos falar de equação da reta. Então vou fazer aqui no quadro 2, fazer alguns comentários com vocês. A gente só tem, acho que uns 20 minutos, mas não se preocupe que vai dar tempo. Pelo menos para falar de equação da reta. Gente, para falar de equação da reta, primeiro, qual é o nosso objetivo? O objetivo é o seguinte. Eu vou te dar uma reta e eu quero que você descreva ela para mim, ou que você expresse ela para mim por meio de uma equação. É esse que é o objetivo. Você já sabia fazer isso no R2, por exemplo, lá no cálculo 1? Sabia, né? Por exemplo, ó, eu te dou uma reta assim, lá em cálculo 1, né? Você tem uma reta. Aí eu vou te dar 2 pontos da reta. Por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 0 em x, 1 em y. Esse ponto aqui é o ponto menos 1 em x, 0 em y. Tá? Aqui é o 0 e 1, aqui é o menos 1 e 0. Se eu te der 2 pontos de uma reta, você saberia me dizer, né, qual é a expressão dessa reta aqui? Ou seja, qual é uma equação que vai expressar essa reta? A resposta é sim. A resposta é sim. Você tem várias formas de fazer, né? Mas quando você fizesse, você ia descobrir que essa reta aqui, ela pode ser colocada como essa equação, y igual a x mais 1. Essa equação que eu coloquei aqui para vocês agora, y igual a x mais 1, ela descreve essa reta amarela aqui. Ela descreve todos os pontos dessa reta. Certo ou errado? Certo. Então, eu poderia até fazer o contrário. Eu poderia não te dar o gráfico e te dar só essa expressão. E falasse para você, desenhe para mim o que essa expressão está mostrando. Aí você ia desenhar a reta. Então, hoje o seu cérebro já faz isso tranquilamente. Eu te dou uma equação assim, ó, aí o seu cérebro vai olhar para cá e vai falar assim, ah, isso aqui é uma reta. Por quê? Porque é um polinômio do primeiro grau, ou uma função afim. Aí você vai pensar, beleza, é uma reta. Mas é crescente ou decrescente? Aí seu cérebro, crescente. Por quê? Porque o A é positivo. Ou então o seu cérebro vai dizer assim, ah tá, essa reta aqui é a função identidade deslocada a uma unidade no eixo vertical Y.
né? Porque vocês tiveram um bom curso de cálculo 1, né? Então o professor Emerson falou para vocês de deslocamento de gráfico. Então o seu cérebro olha para cá, fala, tá, já sei. Aí você já imagina isso daqui. Tá, mas isso tudo você já sabe fazer. Então, isso aqui não interessa para a gente. Não mais. Porque agora nós estamos em cálculo 2. E no cálculo 2, os nossos gráficos, né, são principalmente tridimensionais. Nós estamos no nosso espaço aqui, nossa vida real. E aí, ó, olha que a pergunta que fica agora. Olha a pergunta que fica agora. Imagina que eu estou no espaço e eu tenho uma reta no espaço. Essa reta aqui eu vou chamar de reta R. A pergunta é, como é que eu vou expressar essa reta? Se eu estou no R3 agora. Essa que é a pergunta. Claro que para eu expressar uma reta, eu preciso primeiro te dar algumas informações. Por exemplo, anteriormente, no exemplo que eu fiz, você precisaria saber de mim pelo menos 2 pontos da minha reta lá, para poder você calcular quem é a função afim. Você precisava daquilo. Ou pelo menos da inclinação da reta, não sei. Você precisava de alguma coisa para chegar naquela expressão. Aqui em cálculo 2 é a mesma coisa. Eu vou pedir para você me dizer as equações da reta, mas eu também não vou te deixar assim, sozinho, sem nenhuma informação. Eu vou te dar algumas informações. Quais são as informações que eu vou te dar? Vão ser duas informações. Então, grave isso na sua cabeça. Para você descobrir a equação de uma reta, você vai precisar principalmente de 2 informações. A primeira, um ponto da reta. Então, eu vou te dar um ponto aqui da reta. Eu vou dizer, por exemplo, vou te dar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P0. Como eu estou falando de uma reta tridimensional, então esse ponto P0 tem 3 coordenadas, que eu vou chamar de x0, y0, z0. Lembrando, isso aqui é uma informação que eu dei para você, tá? Que você obtém essa informação. Então, isso aqui é um número conhecido. Tá? Esse aqui vai ser um ponto 1, 2, 3, menos 3, 0 e 1. Enfim, vai ser algum ponto, mas eu vou te dar essa informação. Então, esse ponto ele é conhecido. Além disso, eu vou te dar uma outra informação. Eu vou te dar um vetor. Um vetor. Então, por exemplo, eu vou falar, eu vou te dar as coordenadas de um vetor bem aqui, ó. Esse vetor eu vou chamar de vetor U. Esse vetor também é tridimensional, então as coordenadas dele são 3. Vou chamar de A, B, C. Aí você vai dizer, professor, mas para que o senhor me deu um vetor? O que eu vou fazer com isso aqui? Não vou fazer nada, né? Mas calma. Esse vetor aqui, ó, vou te dar uma informação sobre ele. Ele é paralelo à sua reta. Tá? Ele é paralelo à sua reta. Pronto, isso vai mudar tudo para você. Então, para você obter a equação de uma reta, você só precisa de um ponto da reta e de um vetor que seja paralelo a essa reta. Diga, Jorge, temos uma pergunta aqui já. Pode falar. Por que, Jorge? Ó, o Jorge está falando que não vai no microfone. Por que, Jorge? A sua pergunta pode ser a dúvida de muita gente aqui nessa sala. E o microfone, ele está a 1 metro de você. Então, você não acha que a sua pergunta ela vai contribuir muito para a nossa aula? Jorge, mas é bem aqui, ó, 1 metro. Tu vai te levantar e vai... Tá, diga daí, então. Sim, foi. Justamente, ó. Tá vendo como a tua pergunta foi importante? Acho que ela tinha que estar no microfone, mas tudo bem, eu vou repetir a pergunta do Jorge. Ó, o Jorge falou o seguinte, que para obter a equação da reta, eu só precisava de um ponto dela. Só que ele me falou, professor, mas de um ponto cruzam aqui infinitas retas, né? Então como é que eu posso dizer que é essa, ou que não é essa, enfim. E é verdade, Jorge. Mas é por isso que eu falei que tu precisa de 2 informações. E um ponto da reta é só uma delas. Você vai precisar também do vetor diretor. Entendeu? Por quê? Porque o vetor diretor é que ele vai dizer, olha, não é uma reta vertical. Porque esse vetor é paralelo à reta. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é esse ponto pertence à reta e esse vetor me dá a direção da reta. Aí eu já não fico em nenhuma ambiguidade. Já não tem infinitas opções, só tem uma opção. Porque por essa reta, por esse ponto, só passa uma reta que tem a direção desse vetor aqui. Deu para entender? Então, por isso. Então, no caso, gente, esse vetor aqui, que tem a mesma direção da reta, nós vamos dar um nome especial para ele. Ele vai ser o vetor diretor. Por que diretor? Diretor vem de direção.
É porque tem a mesma direção ou a mesma inclinação dessa reta aqui. Tudo bem? Tá. Então, beleza, já entendi. Eu tenho um vetor e eu tenho um ponto. Mas e agora, o que eu faço, né? Tá, então vamos lá. Eu quero descobrir uma fórmula que me dê qualquer ponto da reta. Qualquer ponto da reta. Então, eu vou marcar aqui um ponto da reta. Um ponto qualquer. Esse ponto aqui não é um ponto específico, é um ponto qualquer. Então, eu vou chamar de ponto P. E o meu ponto P vai ser um ponto x, y, z. X, y, z. Agora que eu obtive esse ponto, eu vou formar um novo vetor. Esse novo vetor, ele vai sair de P0 e ele vai até P. Então, na verdade, ó, eu vou ter este vetor aqui. Este vetor aqui que eu estou marcando é o meu vetor P0, P. Ou seja, ele sai do ponto P0 e vai até o ponto P. Lembrando que meu ponto P é um ponto aí geralzão. Não sei, tanto faz quem ele é, mas ele é um ponto da reta. Agora que eu formei esse novo vetor, vocês concordam comigo que esse vetor é paralelo ao meu vetor U? Sim, né? Já que o vetor U é diretor, tem a mesma direção da reta, então eles são paralelos. Se eles são paralelos, eu vou escrever aqui que o P0P, ou melhor, é paralelo ao meu vetor U. Se eles são paralelos, então P0P é igual a um alfa vezes U. Só que eu não vou usar alfa, vou manter a mesma notação. Então, ao invés de usar alfa no parâmetro, vou chamar de T. Mas T aqui é uma constante. Uma constante... Constante não, né? É um escalar, vamos chamar de escalar. Só que ele não é constante, ele está variando. Então, está aqui. Então, ó, esse vetor é paralelo a esse. Então, eu posso dizer que isso aqui é verdade, ou seja, esse vetor é igual a um parâmetro T vezes o meu vetor U. Gente, nós aprendemos, acho que na primeira, segunda aula, não lembro, que se você tem dois pontos, se você tem um vetor que sai de um ponto e vai para o outro ponto, você tem um ponto inicial e um ponto final, você consegue calcular as coordenadas dele. Como? Você vai pegar as coordenadas do ponto final e subtrair do ponto inicial. Então, esse vetor aqui, ó, como é que eu obtenho ele? Eu vou fazer o ponto final, que é P, menos o ponto inicial, que é P0. Então, vai ficar P menos P0, que vem daqui, igual a T vezes U. Por fim, eu quero isolar o P. Por que eu quero isolar o P? Porque P é aquele ponto da reta que eu queria achar. É um ponto qualquer da reta. Então, eu vou isolar esse P. Na hora que eu for isolar esse P, vai ficar P igual a P0, né? Isso aqui vai aparecer aqui somando, mais o meu parâmetro T vezes o meu vetor U. Então, olha só, essa equação aqui, ela já é a primeira equação da reta. Por quê? Porque se você reparar, essa equação aqui, depende do parâmetro P que eu colocar aqui, ela me dá um ponto da reta. Ó, porque quem é P0? P0 não é um ponto conhecido? É. Quem é U? Não é um vetor conhecido? É. E esse T, gente? Esse T é um escalar, só que ele é um escalar qualquer. Ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser menos 1, ele pode ser 100. Aí você vai me dizer, professor, mas se eu mudar o escalar aqui, se eu colocar T igual a 1, T igual a 2, eu vou obter pontos diferentes. É verdade? É verdade. Mas não tem problema. Para cada escalar que você escolher aqui, realmente você vai obter um ponto diferente. Mas o que importa é que esse ponto que você está obtendo, ele ainda está na reta. Então, é como se você estava aqui nesse ponto inicial. Conforme você escolhe um valor para T, você vai obtendo pontos, mas pontos que ainda estão nessa reta. Se o seu T variar de menos infinito até mais infinito, você preencheu a reta toda. Então, isso daqui é a nossa primeira equação que consegue expressar os pontos de uma reta. Essa equação aqui eu vou chamar de equação vetorial, tá? Então, então tem mais de um tipo de equação? Tem. Então, essa primeira aqui, esse primeiro tipo de equação, eu vou chamar de equação vetorial. Só que a partir daqui eu consigo obter outras equações, de maneira bem simples, na verdade. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou continuar aqui no último quadro. A gente tem 10 minutos. 10 minutos é tempo suficiente. Vamos lá. Agora, gente, olha só. Eu vou pegar essa equação que está aqui, só que eu vou ampliar ela.
Porque quem é P? P não é um ponto tridimensional? Coordenada x, y, z. Então, eu vou escrever no lugar do P, vou escrever x, y, z. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Então, vai ficar assim, ó. Eu tinha aqui P era igual a P0 mais T vezes U. Só quem é o P? P é o ponto x, y, z. Quem é o P0? É o ponto x0, y0, z0. T é T. Quem é o meu vetor U? É o vetor de coordenadas A, B, C. Gente, quando eu pego um escalar e multiplico com um vetor, no caso meu escalar é T, o vetor é esse daqui, eu posso pegar esse escalar e multiplicar com cada componente. No final vai ficar assim, ó. Vai ficar x, y, z, esse vocês concordam comigo, igual a x0 mais A vezes T. Depois, y0 mais B vezes T. E, por último, z0 mais C vezes T. Não é verdade? Vocês perceberam o que eu fiz? Só multipliquei o meu escalar aqui, ó, e depois somei esse vetor com esse. Então, ficou na primeira coordenada x0 mais A vezes T. Está aqui. Depois, y0 mais B vezes T. Está aqui. Por último, z0 mais C vezes T. Está aqui. Então, no final, eu tenho dois elementos do R3 e eles são iguais. Mas no R3, eu tenho dois elementos que são iguais, se e somente se, eles são iguais em cada coordenada. Então, eu vou igualar essa primeira coordenada com essa. Essa daqui com essa e essa última com essa última. Quando eu faço isso, olha só o que vai dar. Claro que para cada coordenada que eu igualar, eu vou obter uma equação. Então, daqui eu vou obter três equações. Uma para x, uma para y e uma para z. Então, aqui vai ficar a primeira equação, x igual a x0 mais A vezes T. Essa é a primeira. Segunda, y igual a y0 mais B vezes T. Por último, z igual a z0 mais C vezes T. z0 mais C vezes T. Essas equações aqui, elas também representam as equações de uma reta. E elas são chamadas de equações paramétricas, tá? Então, essas daqui, ó, são as equações paramétricas. Por que paramétricas? Porque elas dependem do parâmetro T, que eu estou chamando de parâmetro T aqui. Então, essas aqui são as minhas equações paramétricas. Tudo bem? Então, na hora que você for achar um ponto da reta, basta você atribuir um valor para T. Por exemplo, T igual a 0. Você substitui T igual a 0, T igual a 0, T igual a 0. Aí você vai achar um valor de x, y e z. Isso vai te dar um ponto. Depois, T igual a 1. Você substitui aqui, aqui e aqui. Isso vai te dar um valor para x, y e z. Você achou outro ponto da reta. Agora, quando você escolher um valor para T, ele tem que ser o mesmo para os três, tá? Você não pode, aqui o T igual a 0, aqui o T igual a 1, aqui o T igual a 4. Não, tem que ser o mesmo para todo mundo. Tá? Então, da vez que você escolher um valor, tem que ser o mesmo para todos. Tá, por último, aqui ficou, deixa eu colocar aqui de novo. Ficou meio torto, coloca aqui, parâmetro. Tá, só falta agora um tipo de equação da reta, gente. Qual é essa equação? Bom, para eu chegar no último tipo de equação, eu vou fazer outra coisa bem simples. O que é? Eu vou isolar o t em cada equação. Eu vou isolar. Então, se eu for isolar o t na primeira equação, vai ficar como? Vai ficar x menos x0 dividido por a. Vocês concordam comigo? Então, ó, faça esse exercício mental aí mesmo. Ó. Isole o t em cada equação. Na primeira, isolando o t, vai ficar x menos x0 dividido por a. E na segunda, isolando o t, vai ficar y menos y0 sobre b. E na última, isolando o t, vai ficar z menos z0 dividido para c. Só que isso daqui, ó, é igual a t. Essa fração é igual a t, porque você isolou o t. Isso aqui também é igual a t. Isso aqui também é igual a t. Então, eu posso dizer que essas frações são iguais, já que todas elas são iguais a t quando você isolou o t. Essas equações aqui nós vamos chamar de equações simétricas. Então, você consegue expressar
uma reta por 3 modos diferentes: equação vetorial, equação paramétrica ou equação simétrica. Alguma dúvida? Tá, então a gente só vai exercitar um pouquinho, depois vai terminar o conteúdo por hoje. Então tem aqui duas questões para a gente fazer. Então vamos voltar aqui para o slide. Lembrando, ó, bora ver se vocês lembram. Desses vetores aí, o W, V e Z, qual seria o vetor diretor da reta R? Quem seria o vetor diretor da reta R nesse caso aí? É o U, porque o vetor U é o único que é paralelo à minha reta R, ó, tanto que ele é o único que ele consegue ficar inteiramente na reta. Bem, então aqui ó, nós obtivemos 3 equações: equação vetorial, equações paramétricas e equações simétricas. Vamos então resolver aqui esses exercícios, o 1 e o 2. Se não der para resolver o 2, eu pelo menos comento com vocês como é que faz. Mas vamos resolver o 1 logo. Ó, nesse 1, ele me dá uma reta. Ele me dá a equação de uma reta, que é essa equação aqui, x mais 3 dividido por 2 igual a y menos 1 dividido para 3, que é igual a z menos 4 dividido para menos 5. Vamos lá, ele quer que eu ache as equações paramétricas dessa reta. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, essas equações aqui são quais? Essas equações aqui são quais equações de uma reta? Simétricas. Ele quer que eu ache as paramétricas. Como é que eu faço para achar as paramétricas? Quando eu passei de paramétrica para simétrica, o que foi que eu fiz? Eu isolei o t. Aqui eu vou fazer o caminho inverso. Eu estou com as equações simétricas e eu quero ir para as paramétricas. Ou seja, eu quero que aqui apareça o meu parâmetro t. Como é que eu faço para fazer aparecer o parâmetro t? Basta eu pegar aqui, ó, igualar a t. Só isso. Agora que eu fiz isso, eu obtive várias equações. Ó. Eu posso igualar essa primeira fração com t. Quando eu igualo essa primeira fração com t, eu não consigo isolar o x? Consigo. E quando eu faço isso, ó, olha o que acontece. Vai ficar x igual. Esse 2 vai multiplicar com t. Vai ficar 2t. E esse 3 aqui vai vir para cá subtraindo. Vai ficar menos 3. Vai ficar x igual a menos 3 mais 2t. Primeira equação paramétrica. Para a segunda equação paramétrica, eu vou igualar essa fração com t. E vou isolar o meu y agora. Então, ó, esse 3 vai passar para cá multiplicando, esse menos 1 vai passar para lá somando. Então, vai ficar y igual a 1 mais 3t. Por último, se eu igualar esse com esse e isolar o meu z, vai ficar 4 menos 5t. Então, essa aqui é a minha resposta final. Mas eu vou perguntar outras coisas para vocês. Primeira coisa, me digam um ponto que faça parte dessa reta aqui. Menos 3, 1 e 4. Como é que vocês sabem? Muito bem, é só igualar t a zero. Porque se o t é zero, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar. E vai sobrar só menos 3, 1 e 4. Gente, esse ponto, menos 3, 1 e 4, faz parte dessa reta aqui também? O que vocês acham? Menos 3, 1 e 4 faz parte dessa reta aqui? Sim, por quê? Porque é a mesma reta. É a mesma reta, só que eu estou mostrando de forma diferente, né? Essa aqui são equações simétricas, essa aqui é equações paramétricas, mas ainda é a mesma reta. Ah, professor, mas como é que eu ia saber se esse ponto, o ponto menos 3, 1 e 4 fazia parte dessa reta aqui? Basta você substituir x por menos 3, y por 1, z por 4 e ver se ia manter a igualdade. Nesse caso, ia manter a igualdade. Tá, mas outra pergunta que eu faço para vocês. Me digam um vetor que seja diretor a essa reta aqui. Um vetor que seja diretor. Vocês já me deram um ponto. Vou até colocar aqui, ó. O ponto que vocês me deram foi menos 3, 1 e 4. Agora me digam um vetor que seja diretor. 2, 3 e menos 5. É isso mesmo. 2, 3 e menos 5. Como é que eu sei? Porque nas nossas demonstrações, as coordenadas do meu vetor são as coordenadas que aparecem aqui com o meu parâmetro t. Então, por isso aqui, ó, 2 em x, 3 em y, menos 5 em z.
Última pergunta daqui. Esse vetor diretor é o único vetor diretor dessa reta? Não. Me diga um outro vetor diretor dessa reta aqui. 4, 6 e menos 10. Como é que você sabe? Você só multiplicou por 2 aqui. Quando você multiplica por 2 um vetor, você não muda a direção dele. Então, ele continua sendo também um vetor diretor. Só que agora é outro vetor, só que ainda é um vetor diretor a essa reta. Deu para entender, gente? Então, eu posso fazer várias perguntas. Eu posso falar, te dei aqui a equação simétrica. Me diz quem é o vetor diretor dessa reta. Um vetor diretor. Aí, nesse caso aqui, você pode olhar para o denominador. 2, 3 e menos 5. Porque é o denominador que vai passar para lá multiplicando o parâmetro t. Então, tem várias formas de você analisar as equações simétricas ou paramétricas ou equação vetorial. Para encerrar, vamos para o nosso último exercício aí, que é o 2. Eu não vou conseguir fazer ele todo, tá, gente? Mas eu vou pelo menos comentar com vocês como é que faz. Inclusive, eu resolvi ele de manhã. Qualquer coisa, ó, dever de casa, você tenta resolver na sua casa. Quando você terminar de resolver, você assiste a aula da manhã, se você quiser confirmar a resposta. Mas agora, se você ver, não, tenho certeza, não tem problema, já tá feito então. Olha só, ele me deu, vou escrever aqui, exercício 2, ele me dá 2 pontos, A e B. Aqui, o ponto A é 6, menos 3,5, e o B é o ponto 4, menos 1, 5 sobre 2. Vamos só comentar essa daqui. Gente, nesse caso aqui, eu tenho uma reta, que eu não sei qual é a equação dela, e ele me dá 2 pontos da reta. Ó. Ele me dá o ponto A e ele me dá o ponto B, ou seja, eu não precisava de 2 pontos, só precisava de um ponto da reta e de um vetor que fosse diretor. E agora que ele não me deu o vetor diretor, ele me deu 2 pontos, tem problema? Não tem problema, porque a partir desses 2 pontos, eu consigo obter um vetor diretor? Consigo. Eu posso fazer aqui ó, o vetor que sai do ponto A e chega no ponto B. Esse vetor aqui, que eu posso chamar de vetor AB, ele é um vetor diretor da reta. Sim ou não? Sim. Então, eu calculo ele. Como é que eu calculo o vetor diretor aqui nesse caso? O vetor AB. Basta eu fazer, nesse caso, B menos A. Quando eu faço essa conta, vai me dar esse vetor aqui, ó, menos 2, 2 e 2. Pronto. Eu tenho um vetor e eu tenho 2 pontos. Qual deles eu vou usar? Você escolhe. Qualquer um. Você pode escolher, por exemplo, ponto B e usar esse vetor diretor e você obtém a resposta. Ele não falou qual é a equação que ele quer, então você escolhe. Se você quiser fazer a paramétrica, simétrica, vetorial, você escolhe. Alguma dúvida? Tá, então isso aqui você termina lá na sua casa. E se você quiser, depois você pode assistir a aula da manhã para você verificar aí a resposta final. Bom, agora, gente, como eu falei para vocês, a gente vai dar uma pausa no conteúdo, mas assim, a gente terminou a equação da reta. Na quarta-feira, a gente vai começar falando sobre a equação do plano. E depois entrar aí nos outros conteúdos, os conteúdos seguintes, né? Mas agora, vou mostrar para vocês aqui um slide, onde eu vou explicar como vai ser a terceira avaliação de vocês. Então, prestem muita atenção. Então, olha só, vocês já sabem que a terceira avaliação de vocês tem a ver com a reunião anual da SBPC. Então, tem um contexto por trás. Qual é o contexto? Olha só. Aproveite para ler um pouco aí do contexto. Então, o que está dizendo aí? Para você organizar um evento do tamanho da reunião anual da SBPC, obviamente que isso requer muito planejamento. Por quê? Porque desafios enormes vão aparecer. Só a gente pensar um pouquinho, né? Vocês viram que o professor Marcos Diniz falou que a ideia é que apareçam por aqui 40 mil pessoas no total. Imagina, 6 mil por dia, 10 mil por dia. Imagina que a gente bata recorde aqui esse ano de espectadores, né? Imagine. Então, nesse caso, gente, para você organizar um evento desse tamanho, você vai organizar de qualquer jeito? Não. Então, você precisa contratar uma equipe. Essa equipe, ela é só de uma área? Só precisa de engenheiro civil, por exemplo? Não.
Com certeza não. Então, para você organizar um evento da SBPC, você precisa, nós estamos precisando, na verdade, porque esse evento ele está sendo organizado desde o ano passado, porque é um evento grande, precisa de planejamento, e a UFPA ela está contratando uma equipe de profissionais. E essa equipe ela é multidisciplinar. Então, você tem engenheiro civil, você tem engenheiro mecânico, você tem todos os tipos de engenheiro a UFPA precisou para executar esse planejamento. Então, vamos supor que a equipe que vai trabalhar aqui nesse projeto da SBPC sejam vocês. Então, vocês vão formar equipes e essas equipes vão simular que são empresas com profissionais aí multiqualificados e que vão ser contratados para resolver um problema. Melhor, um não, né? Mas mais de um problema que tem a ver com a reunião da SBPC. Então, esse é o contexto. Vamos voltar aqui para o slide. Então, vamos lá. Vamos supor, de maneira hipotética, que os integrantes das equipes multidisciplinares sejam vocês. Como é que vai acontecer? A turma ela vai ser dividida em 12 grupos. Só que essa divisão ela foi feita de forma aleatória. Inclusive, fui eu mesmo que fiz a divisão de vocês. Eu usei uma ferramenta do Excel, o comando aleatório, foi isso que eu fiz. Eu usei o comando aleatório, então ficou bem aleatório mesmo, tá? Bem aleatório mesmo. Ora, se é aleatório, então isso significa o quê? Que você vai ficar com pessoas só da sua turma? Não. Então vai misturar todas as turmas, tá? Essa que é a verdade. Claro, como é aleatório, então pode acontecer de um grupo ter muita gente da mesma turma e outros não. Mas é porque foi aleatório de verdade. Então, isso não vem ao caso, tá? Mas foi dividido. Então, a ideia é que você não vai escolher com quem você vai trabalhar, né? Você vai ter uma equipe ali. A nossa turma ela é composta, se não me engano, de 110 alunos, mais ou menos. Então, cada equipe ficou em torno ali de 9 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas, por aí. Só que olha só, gente, esse pessoal que a gente dividiu, a gente se baseou nas pessoas que fizeram a primeira prova, tá bom? Então, a gente pegou todo mundo que fez a primeira prova e dividiu em 12 grupos. Aí você vai dizer, pessoal, mas eu não fiz porque eu estava doente, não tem problema. Então, nesse caso, quando sair a lista dos grupos lá, você vai ver que o seu nome não vai estar lá. Aí, nesse caso, você vai mandar um e-mail para o Projeto Newton, dizer, olha, eu não estou aparecendo na lista. E a nossa equipe ela vai colocar você em um dos 12 grupos. Tudo bem, gente? Então, todos aqueles que perderam a primeira prova e não vão estar lá com o grupo ainda, vai nos avisar, a gente vai colocar você em algum grupo. Continuando. Bom, então não vai ser preciso você trocar de grupo, né? Seu grupo vai ficar ali, você vai ficar com ele até o final. Cada equipe vai escolher um nome para a sua equipe e uma cor. Então, vai ser equipe, sei lá, X, vocês vão dizer lá qual é o nome e vão dizer qual é a cor de vocês, tá? Vocês são uma empresa, né? Outra coisa, cada equipe vai escolher 2 pessoas para ser os líderes da equipe. Então, 2 pessoas vão liderar a sua equipe. Além disso, cada equipe vai ter um monitor aqui do projeto, né? E esse monitor vai ser como se fosse o padrinho de vocês. Então, ele não vai fazer o trabalho, jamais. Ele vai auxiliar vocês, é isso que ele vai fazer. Tudo bem, ele só vai auxiliar. Diga, André, tem uma pergunta? Não, olha, André, uma boa pergunta. André perguntando se a gente vai escolher o monitor. Não, também eles vão ser pré-selecionados. Aí vocês vão saber ainda qual vai ser o monitor. Outras informações, olha só. Os líderes da equipe, juntamente com o padrinho da equipe, que seria o monitor, né? Eles vão ser os responsáveis para fazer o levantamento de quais pessoas da equipe realmente estão fazendo o trabalho. Então, eles vão dizer para a gente, olha, professor, esse daqui não fez nada. Essa pessoa aqui não fez nada. Ou então, eles vão dizer assim, olha, professor, essa pessoa aqui, ela abandonou o projeto, ela abandonou o cálculo, ela não está mais fazendo cálculo aqui no Projeto Newton. Então, vocês vão precisar estar informando a gente, até para a gente atualizar os grupos de vocês. Assim, quando eu digo atualizar, não é que a gente vai substituir ela com outra pessoa, não. Atualizar é diminuir mesmo o tamanho dos grupos, é isso que eu estou me referindo, tá bom? Então, até porque, gente, essas desistências que vão acontecer, provavelmente vai acontecer uma ou outra desistência, elas não vão ser motivo
para você não fazer o trabalho. Tá, professor, meu grupo tinha 10 pessoas, 8 pessoas desistiram. Só sobraram aqui os líderes. Então, eu posso não fazer? Não, você vai ter que fazer. Nem que seja só com 2 pessoas, você vai fazer. Tá? Então, desistência não é motivo para não fazer o trabalho. E qual é o trabalho afinal? Então, está aqui. Ó. Cada equipe vai ter que propor soluções para um determinado problema relacionado a esse BPC. Vão ser 4 problemas diferentes. Como são 12 equipes, então 3 equipes vão acabar repetindo o problema. Cada 3 equipes vai ser o mesmo problema. É isso que vai acontecer. Mas, claro, isso não quer dizer que as 3 equipes vão apresentar a mesma solução. Não. Até porque, por um problema desse, existem várias soluções possíveis. Então, não vai ter o mesmo trabalho aqui, gente. Então, cada equipe vai ter o seu trabalho, por mais que o problema possa ser o mesmo. Tá, agora, essa divisão e os problemas a gente vai divulgar na próxima quarta-feira, dia 3, aqui, ó, dia 3 de abril, a gente vai divulgar tanto a divisão dos grupos quanto os problemas. Mas, por enquanto, eu vou dar um exemplo para vocês. Só um exemplo. Então, olha só, exemplo. Para receber os visitantes na reunião anual da SBPC, os organizadores precisarão das seguintes estruturas: 2 tendas de 4.000 metros quadrados, 2 tendas de 2.500 metros quadrados. Aqui faltou metro quadrado isso aqui. Tá, então nesse caso, você já tem essas tendas. Aí vem a pergunta. Sabendo disso, elabore um projeto para resolver os seguintes questionamentos. Primeiro, em qual parte do campus as tendas poderão ser instaladas? Vai ser no básico? Vai ser no profissional? Tem espaço no profissional para fazer isso? Tem espaço no básico para fazer isso? Segunda pergunta, qual a quantidade de energia que será utilizada diariamente em cada tenda? Você também vai precisar fazer esse cálculo. Então, veja bem, o que eu estou pedindo para vocês aqui é para elaborar um projeto. Um projeto. O que é um projeto, gente? Ó, quando eu digo projeto, não é assim, ó, você vai chegar aqui no dia... Ah, professor, está aqui, ó. Esse aqui é o mapa da UFPA. As tendas vão ficar aqui, ó. Acabou. A energia que a gente vai gastar é X por dia. Por dia. Acabou. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque, lembra, você é uma empresa e você quer ser contratada. Você está no mercado de trabalho. A competição está acirrada. Então, você quer ser contratado. Então, você vai chegar aqui e vai mostrar um projeto. O que é um projeto, gente? O projeto tem planta baixa. Você vai mostrar aqui o mapa da FPA, bem direitinho, bem detalhado, dizendo exatamente onde é que vai ser as tendas, a metragem, comprimento, largura. Enfim, você vai precisar disso aí. Um projeto pode ter um memorial descritivo, um projeto pode ter um registro fotográfico. Então, você vai mostrar, olha, a gente foi lá no básico, lá perto da reitoria, a gente mediu lá quanto é aquele espaço, a gente percebeu que ali cabe uma tenda de 2.500 metros quadrados. Você vai mostrar isso daí. Então, projeto é uma coisa completa. Projeto, na verdade, você vai fazer da forma mais organizada possível a solução para o seu problema. Só que para que qualquer pessoa entenda da melhor forma possível a sua solução, você vai ter que mostrar planta baixa, você vai ter que mostrar foto, você vai ter que fazer esboço, enfim, croquis, sei lá, fazer um projeto para solucionar o problema. É isso que você vai fazer. Basicamente é isso, tá? Então, bora voltar para cá. Então, o nosso trabalho, ele vai ter 2 fases. A primeira fase é a fase de apresentação. Então, olha só. E essa fase de apresentação, ela vai acontecer primeiramente nos dias 3 e 6 de abril? Não, né? De maio. Então, vocês têm um mês para fazer essa primeira apresentação. Como são 12 equipes, então, 6 equipes vão apresentar no dia 3 de maio, que é uma sexta-feira. Então, ó, nessa sexta-feira, você não vai lá para o bloco, você vem para cá, tá? Você vem aqui para o auditório. A gente vai sortear aqui, a gente vai sortear 6 equipes, e essas 6 equipes vão apresentar na sexta-feira. As outras 6 vão apresentar na segunda-feira. Quando é que a gente vai fazer o sorteio? No dia. Então, ou seja, você não sabe qual é a sua ordem, certo? Então, no dia 3 de maio, as 12 equipes já têm que saber apresentar.
Porque você não sabe, você sabe se você vai ser a primeira equipe, vai ser a segunda, vai ser a última, você não sabe. Então, no dia 3, as 12 equipes já têm que estar aqui preparadíssimas para apresentar o trabalho. Não importa se você vai ser a última ou a primeira, você não sabe, então você vai ter que estar preparado. Muito bem, então, além disso, o local de apresentação vai ser aqui no auditório, como eu já falei. As equipes precisam enviar os slides para a primeira apresentação até o dia 1 de maio. Uma equipe ela não precisa usar só slides, vocês podem ser criativos. Então, professor, eu quero mostrar um vídeo, a gente montou um vídeo. Você pode fazer isso? Pode, desde que, primeiro, você envie todo o material até dia 1º de maio, e segundo, se você for fazer o vídeo ele não pode ocupar toda a sua apresentação, ele pode ser uma parte dela, mas tem que ter alguém aqui apresentando no dia, tá? Então, pode usar vídeo, pode ser criativo, mas o vídeo, ele não pode ocupar toda a sua apresentação, tem que ser só uma parte da sua apresentação. Além disso, no dia, nós vamos formar uma banca avaliadora aqui. Quem vai estar nessa banca? O professor, né? E alguns monitores. Vamos formar uma banca, a gente vai definir quais são os critérios de avaliação para vocês, e a gente vai avaliar vocês no dia. Outra observação importante. No total, cada equipe vai apresentar 2 vezes, tá? Cada equipe vai apresentar 2 vezes. A primeira vez vai ser em maio e a outra vez vai ser em junho. Se você entrar agora na plataforma Moodle e baixar o cronograma do Newton, você vai ver que já vai estar lá as datas da primeira apresentação e da segunda apresentação. A primeira é no início de maio, a segunda é no final de junho, se eu não me engano. E vai ser o mesmo esquema, cada apresentação vai ser 2 dias, né? Então, 6 grupos vão apresentar no primeiro dia, 6 no próximo dia. Só que vocês vão me perguntar, professor, mas por que eu vou apresentar 2 vezes a mesma coisa? Aí é que tá, vocês não vão apresentar a mesma coisa 2 vezes, não. Porque como eu falei para vocês, esse problema que vocês vão tentar solucionar é um problema que não dá para resolver de um dia para o outro. Vocês vão demorar para resolver o problema. Imagina, uma equipe de profissionais demora dias para resolver. Então, a gente também vai demorar alguns dias para resolver, talvez 1 mês, talvez 2 meses para resolver. Tá? Então, qual vai ser a diferença? Vamos voltar aqui para o slide. Na primeira apresentação, que vai ser a apresentação de maio, 13 e 6 de maio, as equipes vão apresentar o andamento do projeto. Eu vou mostrar até agora o que a gente já fez, o que falta fazer. Por enquanto, qual seria uma projeção ali de uma solução que a gente está tendo? Enfim, vocês vão usar a criatividade, mas na primeira apresentação vocês vão fazer o andamento no projeto. Na segunda apresentação, vocês já vão chegar aqui com o projeto completo. Então, final de junho, na segunda apresentação, vocês vão chegar aqui com o projeto completo. Tudo certo. Tá? Então, olha, professor, a solução é essa, pronto, acabou. É isso que vai acontecer. Deu para entender essa diferença do primeiro para o segundo dia? Ok. Além disso, essa parte aqui é legal. Primeiro, cada equipe vai ter 12 minutos para apresentar. 12 minutos, então se programa nesses 12 minutos. Essa segunda aqui é a mais legal. Ó. No dia da apresentação, serão sorteados 2 integrantes de cada equipe. Esses 2 vão fazer a apresentação do trabalho da equipe. Então, olha que legal. Então, não é assim, vocês não vão escolher quem vai apresentar. Não, a gente vai sortear aqui 2 pessoas e são essas pessoas que vão apresentar. Ou seja, toda equipe tem que saber do trabalho. Toda equipe tem que estar inteirada ali no seu trabalho, tá? E tem que saber apresentar aqui a solução do seu problema, né? Ou seja, eu tenho que mostrar aqui o seu projeto. Tudo bem, gente? Interessante, né? Essa parte é das mais legais para mim até agora, foi essa parte aí. Tá, então, provavelmente havia uma pergunta na cabeça de vocês, que eu vou responder agora essa pergunta. Olha só. Se algum dos integrantes sorteado não estiver presente no dia da apresentação, ou ele se recusar a fazer a apresentação, toda a equipe ficará com 0. Tá? Então, por favor, sejam organizados. Então, toda a equipe tem que saber apresentar tudo. Olha, gente, por isso ó, que é importante que sempre vocês nos avisem, nos comuniquem se há desistentes.
e que, de fato, é importante que todos trabalhem em equipe. É por isso que vocês têm que falar com a gente com antecedência. Então, por exemplo, professor, o fulano desistiu do projeto Unido, desistiu de cálculo desse semestre. Tudo bem, você pode me avisar. Só que você vai me avisar antes, você não vai esperar para avisar no dia do sorteio. Então está aqui a sua equipe, a vez dela, sorteei fulano. Aí nessa hora você vai me dizer, professor, o fulano desistiu há muito tempo. Não. Se isso acontecer, aí sim você vai ficar com 0. Tá? Então, por favor, vocês têm que avisar antes. Vocês avisaram antes, professor, o fulano já desistiu. A gente vai chegar lá na equipe de vocês, já vai tirar o nome dele. Então, no dia do sorteio, ele não vai ser sorteado, porque vocês já nos avisaram previamente. Outra coisa, gente, por favor, professor, o fulano, ele está fazendo um trabalho, mas aconteceu, sei lá, um acidente grave com ele, está no hospital, por isso que ele não está aqui hoje. Mas aí vocês vão me avisar só no dia da apresentação? Eu vou sortear, vocês vão me avisar isso? Não, vocês vão me avisar com antecedência. Olha, professor, desde 2 dias atrás, aí ele já está no hospital, não sabe, aí já me avisa, tá? Então, mais uma vez, a gente não pode ser pego aqui de surpresa. Então, todo mundo que estiver ali para sortear, eu vou entender que todo aquele mundo que estiver ali pode apresentar. E aí a gente vai sortear essa pessoa. Tudo bem, gente? Então, é só deixar a equipe aqui avisada que não vai ter problema nenhum. Tá, vamos lá. Agora falando sobre a nota dessa apresentação. As apresentações corresponderão a 50% da nota da terceira avaliação. Então, essas apresentações que vocês vão fazer, tanto em maio quanto em junho, elas representam 5 pontos da terceira avaliação. 5 pontos. E quais são os outros 5 pontos? Os outros 50% da nota, eles corresponderão à efetiva presença dos integrantes no evento da SBPC, mas não é só a presença, não é só marcar presença, mas também atrelado a isso vai ter a entrega de um questionário. Então, olha só, durante o evento da SBPC, da reunião anual, que vai ser uma semana inteira, as equipes vão ter que estar aqui marcando presença no evento, vão ter que estar ali no evento, olhando, vendo, e ao mesmo tempo a gente vai passar um questionário para vocês. Esse questionário vai ser mais ou menos assim. Pergunta: qual solução foi dada para o seu problema? Porque lembrando, esses problemas que a gente vai passar para vocês são problemas reais, problemas que o pessoal teve que enfrentar aqui no planejamento. Então, por exemplo, se o problema era onde colocar as tendas, no dia do evento você vai vir e eu vou te perguntar assim, olha, qual foi a solução que eles deram? Você vai dizer, eles colocaram as tendas ali perto do RU. Pronto, essa foi a solução deles. Qual foi a sua solução? Minha solução eu coloquei ali perto dos bancos, onde tem os bancos, por exemplo. Aí eu vou te perguntar, qual é a crítica que você vai fazer para a solução deles ou para a sua solução? Você pode dizer, olha, eu achei que a solução deles não foi tão boa quanto a minha. Aí você vai explicar por quê. Porque pode ser que isso aconteça, né? Porque assim, são perguntas simples, mas que a resposta não é simples. Então, pode acontecer que você tenha uma crítica, você fala assim, olha, eu achei que a solução deles, se fosse feita desse jeito, como a gente pensou, talvez fosse melhor, por causa disso, disso, disso. Ou então você mesmo vai pensar assim, poxa, a solução que eles deram foi melhor que a nossa mesmo, que os engenheiros deram. Por quê? Porque na solução deles aconteceu isso, isso, isso. Na nossa não aconteceria isso, por exemplo. Deu para entender, gente? Ou então eu posso perguntar para vocês lá no questionário, o que isso que vocês estão observando no evento tem a ver com o cálculo que você aprendeu nesse semestre? Pode ser outra pergunta que vocês talvez tenham que responder. Tá? Então, é um questionário. Então, 50% da nota, ou seja, 5 pontos, é as equipes virem para cá, no dia do evento, e responder esse questionário, responder algumas perguntas. Tudo bem? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse trabalho? Alguém aqui ou em sala remota, alguém tem alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Vocês entenderam tudo? Tudo que vai acontecer? Claro que outros detalhes a gente vai fornecer aí ao longo do semestre. Mas aqui hoje, nenhuma dúvida mesmo? Não? Deu para se empolgar com o trabalho? Interessante, né? Ou seja, você vai estar com uma equipe multidisciplinar,
pessoas que a maioria talvez você nem conheça, você ainda vai ter que ter ainda aquela sintonia da equipe, né? Então vai ser uma coisa bem legal, bem interessante mesmo. Vocês vão ver na prática as engenharias trabalhando juntas ali, ou o pessoal da física, o pessoal da matemática, enfim. A ideia é que vocês tenham essa experiência e que seja uma experiência muito agradável e muito importante para a carreira de vocês. Bom, então, se ninguém mais tem dúvida, então a gente vai se ver novamente na quarta-feira. Lembrando, quem quiser pegar a sua prova, pode ir lá receber agora a sua prova lá na sala 10. Obrigado pela presença, até quarta-feira.